Hoje vamos estudar juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Família Celestial e a Era da IA. Somos a família celestial vinculada pela promessa que Deus fez na Bíblia. Temos a preciosa carne e o sangue de Deus dentro de nós. Através dos registros escritos na Bíblia, nós podemos ver a cena em que o próprio Espírito Santo testifica que nós somos os filhos de Deus. Portanto, devemos percorrer o caminho do Evangelho em que ninguém se sinta sozinho. Vamos encorajar, apoiar e unir-nos uns aos outros para que todos possamos caminhar em direção ao céu sem nos cansarmos. Somos realmente uma família no reino dos céus? Vamos ver primeiro sobre este assunto. A era futura é a era da inteligência artificial. Mas em que é que esta era se relaciona com a Bíblia? Vamos também analisar este assunto em conjunto. Vejamos os ensinamentos do livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Quando lemos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, podemos ver que há cerca de 3.500 anos no deserto, Moisés construiu o santuário terreno como uma cópia do santuário celestial que Deus lhe tinha mostrado no Monte Sinai. É por isso que está escrito em Hebreus 8:5. Ministram num santuário que é uma cópia e sombra do que está no céu. Este santuário não é o único exemplo de uma cópia e sombra, mas também podemos encontrar muitos mais exemplos se olharmos para outros sistemas físicos na Terra. Entre os muitos sistemas, hoje, vamos ver sobre a família celestial. Vejamos como a família celestial está refletida na família terrena e confirmar mais uma vez que somos a família celestial. Para que ninguém se sinta sozinho, devemos cuidar uns dos outros, unir-nos uns aos outros e caminhar juntos de mãos dadas em direção ao reino eterno dos céus. Uma vez que as coisas terrenas são cópias e sombras das coisas celestiais, se algo está no céu, então também existe na terra. Então, o que significa que algo existe na terra? Isto significa que isso também existe no céu, certo? Hoje, através deste sermão, vamos dar uma vista de olhos ao sistema familiar. No sistema familiar terreno, há um pai, uma mãe e os seus filhos e filhas. Uma vez que existe um sistema familiar nesta terra, é o mesmo no céu. Vejamos os ensinamentos em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Quem é o membro mais representativo da nossa família nesta terra? Na Bíblia está escrito como os pais físicos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão a quem nos devemos submeter? Pai espiritual, e então viveremos? A Bíblia desperta-nos para o facto de que existe também o Pai dos nossos espíritos no céu. Jesus ensina-nos que o Pai dos espíritos é o nosso Deus. Passemos para Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque, quem sabe, Deus o vosso Pai sabe, o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, a quem devemos orar? Pai nosso que estás nos céus. Tal como os nossos pais físicos que nos deram o corpo físico existem nesta terra, a Bíblia ensina-nos que Deus, o Pai do nosso espírito, também existe no céu. A palavra ou título pai é utilizado no sistema familiar e não no local de trabalho ou no exército. Não é utilizado em tais locais. A Bíblia explica-nos que isto não é apenas uma mera especulação, mas é verdadeiramente um facto. Vejamos com mais detalhe as palavras de Deus. Passemos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 6. O capítulo 6, versículo 17 diz: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor,
Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso, o que será Deus, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, ou seja, os filhos de Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a palavra de Deus. Deus é o nosso Pai e deve haver filhos e filhas que o chamem pelo título de Pai. Então, quem são estes filhos e filhas que chamam a Deus Pai? A Bíblia ilumina-nos sobre o facto de que nós, que acreditamos em Deus, enquanto vivemos nesta terra, somos filhos e filhas de Deus. Então, mais importantemente, quem devemos ter também? De acordo com o sistema terreno, há sempre uma mãe na família. Então, quem deve também existir na família celestial? Sem a mãe, a família celestial não pode existir no reino dos céus. Irmãos e irmãs, aonde vão no Ano Novo Lunar? Há várias opções, tais como viajar, mas a maioria das pessoas vai para a sua cidade natal. Se vocês forem à vossa cidade natal, mas o vosso pai não estiver lá, a vossa mãe não estiver lá, como vocês se sentirão? Se não estiver lá ninguém, gostariam de lá ir? Vocês não se sentiriam como se estivessem na vossa cidade natal. Os vossos pais devem estar presentes. Como está escrito que o sistema terreno é uma cópia e sombra do sistema celestial. Se há uma mãe na família terrena, deve haver também uma mãe celestial no mundo espiritual. As igrejas no mundo chamam a Deus de Pai apenas com os seus lábios. No entanto, nós temos o nosso Pai e a nossa Mãe que partilham conosco a sua carne e o seu sangue. Nós temos irmãos e irmãs que partilham a mesma carne e o mesmo sangue. Nós somos uma família celestial. Confirmemos que há mãe no céu, tal como há uma mãe na terra, através do capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 4, versículo 26 diz: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Aqui, de cima, significa do céu, certo? Desta forma, a Bíblia ensina claramente a toda a humanidade sobre a existência da Mãe Celestial. Nós podemos compreender e perceber que o sistema familiar terreno é uma cópia e sombra verdadeira do sistema familiar celestial. Aqueles que insistem que não há Mãe Celestial não podem entrar no reino dos céus ou ter vida eterna. Isto porque Deus já usou a palavra plural Elohim para expressar a existência de Deus Pai e Deus Mãe em numerosas passagens do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse. Deus, o Pai, não está sozinho na realização da obra do Evangelho. Deus Pai e Deus Mãe caminham sempre juntos, operam juntos e conduzem-nos juntos para que a nossa Igreja possa salvar o mundo. Eles estabeleceram-se-ão em todas as nações do mundo para cumprir a obra do Evangelho. Então, Deus chamou realmente os irmãos e irmãs da Igreja de Deus de seus filhos e filhas? Sim, Ele fê-lo. Nunca devemos deixar sequer um membro sentir-se só no caminho ao céu. Em vez disso, cuidemos uns dos outros, encorajemo-nos e demos força àqueles que estão cansados. O que nos dá força não é uma substância física ou o ambiente físico. Temos de continuar a receber a palavra de Deus. Sejamos fortalecidos através da palavra de Deus. Qual é a missão que a família celestial deve levar a cabo na Terra? A família celestial deve realizar a obra do Pai e da Mãe. Qual é a obra que o Pai e a Mãe fazem? Eles vieram a esta terra para levar o mundo inteiro ao arrependimento e à salvação, para encontrar os nossos irmãos e irmãs perdidos, até o mais novo, e para nos levar ao céu eterno, certo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus não disse isto no capítulo 19 de Lucas? A nossa obra não deve ser diferente da obra do Pai e da Mãe. O caminho do Pai e da Mãe é o caminho que devemos seguir. E o caminho que o Pai e a Mãe nos mostraram como exemplos é o caminho que devemos seguir, não é?
Porque a Bíblia nos chama de família celestial? Se um pai, uma mãe e filhos no sistema familiar terreno estão relacionados através do sangue, que tal é com a nossa família celestial? É a mesma coisa. Isto é porque ela é uma cópia e sombra. O sistema familiar na Terra é uma cópia e sombra da família celestial, a realidade. Então, não deveria a família celestial também estar vinculada através do sangue espiritual? Temos de saber qual é o tipo de sangue do nosso pai e qual é o tipo de sangue da nossa mãe. Podem rir-se dizendo, então as nossas almas têm tipos de sangue, mas está escrito na Bíblia. Vejamos sobre este assunto. Passemos ao capítulo 26, versículo 17 de Mateus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Que tipo de cerimônia é que Deus celebra através desta Páscoa? Passemos ao versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é, o que é isto? O meu corpo. Ele ensinou-nos que o pão da Páscoa é o seu corpo, ou seja, a sua carne. Ele comparou o pão da Páscoa ao corpo santo de Cristo. Passemos ao versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O que está contido neste cálice? Ele tomou o cálice que contém o vinho da Páscoa e deu-o aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos. Porque isto é de quem é este sangue? Meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então, qual é o tipo de sangue do nosso Pai Celestial? Claramente é o tipo de sangue da Páscoa. Então, qual é a importância do dia da Páscoa para aqueles que participam na festa santa da Páscoa da nova aliança? É o dia em que Deus concede a sua preciosa carne e o seu sangue a toda a humanidade. Por outras palavras, a Páscoa é o dia em que recebemos a autoridade para nos tornarmos filhos de Deus. Contudo, hoje em dia as igrejas no mundo não celebram a Páscoa. Não há nada de estranho nisto. É uma coisa natural. Isto porque a santa carne e sangue da Páscoa, do Pai Celestial, apenas são dados aos filhos de Deus. As pessoas que têm o sangue precioso de Cristo, o sangue da Páscoa, são os filhos e as filhas de Deus, não são? Deus gravou todas estas coisas na Bíblia. Não está escrito que apenas aqueles que têm a carne e o sangue de Deus dentro deles têm a vida eterna? Passemos a João capítulo 6. Este ano, orgulhemo-nos como filhos de Deus e façamos o nosso melhor para salvar toda a humanidade em todo o mundo. Vejamos o versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, o que é que não têm? Não tendes vida em vós mesmos. Mesmo que as pessoas vão 100 vezes à igreja, se não comerem a carne de Jesus ou não beberem o seu sangue, a sua fé está morta, certo? Eles nunca receberão a vida eterna. Continuemos com o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem, o que tem aquele que come a carne de Jesus e bebe o seu sangue, a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A família está vinculada pelo sangue. Isto significa que aqueles que estão na verdade da Páscoa da Nova Aliança estão qualificados para chamar a Deus de Pai e de Mãe. Isso é porque estas pessoas são a família celestial. Então, nós, a família celestial, devemos saber como fazer a obra que o Pai Celestial e a Mãe Celestial fazem. Alguns dizem, não importa o que o pai e a mãe fazem, eu só faço o que gosto. Podemos ver isto através da história de Jacó e Esaú na Bíblia. Jacó ajudou sempre a sua mãe. Por conseguinte, ele pôde receber bênçãos. Esaú estava sempre absorvido naquilo que gostava, tal como caçar e passar tempo ao ar livre. Esaú não tinha qualquer interesse no que o seu pai e a sua mãe estavam a fazer. Irmãos e irmãs, nós devemos ser como Esaú? Não devemos nós ser como Jacó? Apesar de Jacó ser homem, ele ajudou a sua mãe com o trabalho na cozinha, que parecesse ser demasiado difícil para ela. Por causa disso, aprendeu a fazer um delicioso guisado de lentilhas. Depois de Esaú ter ido à caça e ter estado algum tempo fora, voltou esfomeado. Quando voltou a casa, o seu irmão mais novo já estava a fazer guisado de lentilhas. Ele pediu a Jacó uma tigela de guisado. Disse Jacó, não te posso dar gratuitamente. Podes dar-me o teu direito de primogenitura? Se me deres o direito de primogenitura, posso dar-te não apenas uma tigela de guisado, mas até mesmo 10 tigelas. Esta sabedoria veio de ajudar a sua mãe. Através desta sabedoria, não lhe foi dada a oportunidade de obter o direito de primogenitura? A história sobre os antepassados da fé no passado foi registada na Bíblia. Segundo estes registros, todos os filhos de Sião devem participar na obra do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Esta deve ser a vida da família celestial. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, podemos ver o que o pai e a mãe têm feito. Não diz ali que a vontade de Deus é salvar as almas perdidas que pecaram no céu e que foram lançadas a esta terra, levá-las ao arrependimento e guiá-las ao reino dos céus? Nós temos de fazer o nosso melhor para participar neste trabalho. A Mãe Celestial disse, já que somos a família celestial, espero que vos torneis os membros da família celestial, que cuidam bem uns dos outros, para que ninguém se sinta só no caminho do Evangelho. Vamos seguir a sua vontade e cuidar dos nossos irmãos e irmãs, para que nenhum só membro caia na tentação de Satanás. Sejamos irmãs mais velhas, irmãos mais velhos, irmãos mais novos e irmãs mais novas, que possam ajudar-se uns aos outros a viver uma vida abençoada, olhando para o reino dos céus. Devemos realizar a obra da salvação sem deixar uma única alma para trás. Então, qual é a razão do título A Era da IA? Agora é a era da inteligência artificial. Uma vez que todas as fábricas utilizam hoje em dia robôs com inteligência artificial, há apenas algumas pessoas a trabalhar nas fábricas, apesar de as fábricas serem enormes. Até mesmo o fabrico de carros é feito através do uso de inteligência artificial. Desde a solda à produção, todas as linhas de montagem são operadas por braços robóticos. Chegará o momento em que as pessoas já não serão necessárias. Como sabem, um jogador coreano de Go chamado Lee Se-dol e um computador com inteligência artificial chamado AlphaGo jogaram o jogo Go. Isso tornou-se um tema popular em todo o mundo. Ele ultrapassa a inteligência humana. Os humanos só podem pensar em 100 coisas por segundo, enquanto que um computador com IA pode pensar em 1000, 10.000 ou mesmo centenas de milhares de coisas num segundo. Por conseguinte, os homens não conseguem acompanhar a inteligência artificial. Ao pensar nisto, fiquei muito grato ao pai e à mãe. Se a inteligência artificial pregasse o sermão aqui, se tomasse os nossos lugares, restar-nos-ia alguma coisa em que pudéssemos participar? Ela pode andar por aí a pregar durante 24 horas sem sequer dormir. Por outro lado, nós temos de dormir, comer,
e descansar. Quando pensamos nestas coisas, quão abençoados somos com este tempo que nos é dado nesta época, certo? No futuro, as pessoas já não usarão armas para lutar em guerras. Chegará um momento em que os robôs lutarão uns contra os outros. Irmãos e irmãs, vocês cozinham em casa, certo? Quando tiverem a oportunidade de cozinhar, por favor, façam o vosso melhor para cozinhar bem para a vossa família. Agora, se vocês comprarem inteligência artificial e introduzirem uma receita, ela pode cozinhar todos os alimentos deliciosos que as mães não podem fazer, tais como comida chinesa, comida coreana e comida americana. Além disso, a inteligência artificial pode ensinar-se a si própria e até fazer pratos de fusão. Por outras palavras, tudo o que os humanos fazem pode ser feito por máquinas. Se a inteligência artificial desse um sermão, encontraria os versículos dos 66 livros da Bíblia melhor do que eu. Se for apenas ao Gênesis capítulo 1, pode passar logo ao versículo 26 e lê-lo. Se vocês colocarem todas as línguas na rede de inteligência artificial, ela dará sermões em coreano para a Coreia, inglês para os Estados Unidos, francês para a França e espanhol para a América Latina. Nós não o podemos fazer, mas a inteligência artificial pode fazê-lo. Irmãos e irmãs, isto tornar-se-á realidade no futuro. É por isso que quando Deus nos ordena que preguemos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, se formos preguiçosos ou não participarmos no Evangelho, nunca mais teremos outra oportunidade neste mundo. Pode soar como uma história absurda de ficção científica, mas não é. A maioria das fábricas com grandes linhas de produção estão a ser substituídas por inteligência artificial. Será que um carro vai precisar de um condutor no futuro? As pessoas no carro estarão a dormir com a cabeça inclinada para trás. O carro será conduzido por si mesmo e detectará o perigo. Portanto, a sua taxa de acidentes será muito mais baixa do que a dos condutores humanos. Através do sistema de navegação automóvel ou do sistema de condução automática, ela leva-vos ao destino exato se lhe disserem para onde ir. Os seres humanos já não serão necessários no futuro. Pensando nisto, eu fiquei verdadeiramente grato ao pai e à mãe por me permitirem pregar o Evangelho e dar sermões. Deus chamou-nos a esta verdade e permitiu que estivéssemos nesta posição antes que essa altura chegue. Ele deu-nos a oportunidade de pregar o Evangelho antes que essa altura chegue. Desde o início deste ano, os telemóveis Samsung estão equipados com quase todas as línguas. Portanto, se dissermos a alguém coreano, outros podem ouvi-lo em inglês, em francês ou em qualquer língua que queiram. Os meios de comunicação social relataram que a sua taxa de precisão de tradução é de quase 90%. Portanto, enquanto podemos fazer algo, façamo-lo agora. Deus poderia ter criado este tipo de ambiente 2000 anos atrás, mas Ele esperou até agora e atrasou o desenvolvimento de tais competências e tecnologias para nos dar a oportunidade de fazer a obra de Deus nesta época. No entanto, muitas pessoas estão a perder esta oportunidade. Se esta época continuar por mais 5 ou 10 anos, nós não sabemos o que o futuro nos reservará. Estamos agora no tempo de serviço rápido, por isso as pessoas entregam os bens de mota. No entanto, no futuro, os drones entregarão tudo de porta em porta. Irmãos e irmãs, vamos fazer o nosso melhor enquanto podemos. Cozinhem enquanto podem. Com IA como AlphaGo, já não precisam de um chefe de cozinha. Se quiserem comer comida ao estilo europeu ou ao estilo sul-americano, ela servir-vos-á quando vocês lhe fornecerem todos os ingredientes necessários. Isto não é espantoso? Quando eu soube que a era da IA estava a chegar, dei graças a Deus, mas ao mesmo tempo isso também me assustou. Eu pensei, já está a acontecer tal era. Poderia ter acontecido há 2000 anos, mas Deus adiou o tempo até esta época para nos dar a oportunidade de sermos abençoados. Jesus disse em Lucas capítulo 12, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu,
E entretanto não sabeis discernir esta época? Não o disse? Esta época tornou-se em tal época. Este ano, levantemo-nos, todos os membros da família celestial, enquanto podemos trabalhar e pregar o Evangelho. Se a IA tomasse o nosso lugar, poderia ensinar a Bíblia com mais precisão do que nós. A sua capacidade de ensino seria melhor do que a dos seres humanos. Depois de introduzirmos os versículos bíblicos, ela procurará e localizará exatamente onde os versículos se encontram. Há um tempo para tudo. Nós devemos fazer tudo quando podemos fazer. Devemos juntar bênçãos quando podemos fazer. Deus irá retribuir-nos de acordo com o que fizermos. Se as pessoas pedissem à IA para fazer tarefas administrativas, seria perfeito. Não haveria necessidade de dizer, não poderia fazer melhor? Deveria tê-lo feito desta forma. Se vocês solicitarem à IA uma vez que realize o vosso trabalho, ela tratará de tudo. Será realmente boa nisso. Quando disserem termine esta tarefa em poucas horas, ela otimizar-se-á muito rapidamente. A tarefa que leva 10 ou 20 horas humanas a completar demorará apenas 1 ou 2 horas à IA. De agora em diante não haverá necessidade de uma secretária. Não é verdade? Se utilizarmos IA, deixaremos de precisar de tradutores. Se as pessoas pedirem à IA para traduzir algo para inglês, ela traduzi-lo-á perfeitamente. Ela também cuida da nossa saúde. Também aprende os nossos gostos. No momento exato, fará uma chávena de café e a levará até vós. Haverá IA que fará um trabalho tão maravilhoso. Nós estamos a viver na época da inteligência artificial. Irmãos e irmãs, não vos digo isto apenas por diversão, mas o futuro será tal época tão avançada. Deus deu-nos a oportunidade de fazer a obra do Evangelho. Quando o pai e a mãe dizem, pregai este Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, quando ainda há tempo e lugares para trabalhar, preguemos o Evangelho com diligência e produzamos muitos frutos, na esperança de que daremos grande glória e alegria ao Pai Celestial e à Mãe Celestial neste ano abençoado. Eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.